O correio é um crime, né? É que muita gente não sabe o que é, como é devastadora, como são devastadoras para a economia essas privatizações, né? O Brasil está na miséria que está, na miséria social que está, por causa das privatizações. O governo PT não conseguiu corrigir isso daí. O governo PT deu melhores condições de consumo para uma massa despossuída. Mas o Brasil já é um país que vive num desemprego crônico. Se você tirar todos os desempregados oficiais, nós temos aí alguns milhões de pessoas que já vivem, digamos assim, sob a superfície da economia, né? Eles vivem de mutreta, de bico, de esquema, mas já não é uma economia propriamente dita, né? Eles vivem assim meio que nas beiradas, nas fronteiras da economia real, né? Isso é produto da política de privatizações e da política neoliberal em geral, né? São milhões de miseráveis. E essas privatizações que estão sendo feitas agora vão aprofundar, né? Só para a gente ter uma ideia, o Correio tem cerca de 150 mil trabalhadores, incluindo os terceirizados. 150 mil trabalhadores, contando com que cada trabalhador tem pelo menos mais duas pessoas na família, você multiplica por 3 e são 450 milhões de pessoas que vão sofrer o baque disso daí. Por quê? Porque você não consegue privatizar uma empresa com os salários que são pagos pelo Estado. Você tem que diminuir os salários, tem que diminuir os benefícios. Quer dizer, diminuindo tudo, você vai diminuir brutalmente as condições de vida desses trabalhadores que vão cair na miséria, praticamente. Uma parte vai ser demitida, vai engrossar o exército de desempregados, né? E isso daí vai aumentando a miséria até o dia que o Brasil não aguentar mais, porque não há reversão dessa política, né? E a coisa exploda. É uma coisa monstruosa. A coisa do funcionalismo público, o estatuto do funcionalismo público que eles querem mudar, é a mesma coisa, só que aí é numa escala muito superior, né? Os funcionários públicos do regime federal brasileiro são cerca de 2 milhões. Mas se você pegar todos os funcionários públicos que vão ser afetados por isso, porque isso vai ter um efeito cascata, vai descer até o funcionário municipal. São 12 milhões de pessoas que vão ter, né, as suas condições de vida reduzidas. Então dá para perceber que tudo isso é uma política de criação de miséria. Por isso que o mundo está polarizado entre uma multidão, né, uma multidão, não dá nem para usar a palavra multidão, um conjunto de bilhões de miseráveis de um lado e um punhadinho de milionários do outro lado, né? Essa política que levou a América Latina a uma explosão revolucionária que derrubou inúmeros governos, né? Eles estão de novo com a mesma política. Digamos assim, é uma segunda onda da política neoliberal, né? Os Correios significa isso daí. Eu vi que teve gente que falou que tinha que privatizar os Correios porque os Correios queimaram a bandeira do PT. Isso é uma loucura pensar assim, né? Primeiro que não é verdade isso daí, exatamente assim, né? Os trabalhadores dos Correios são muitos e tal. Quem queimou a bandeira do PT, que será? 10 trabalhadores lá. Segundo que o PT tratou os trabalhadores dos Correios muito mal, eu acompanhei todo esse processo aí. Nós criticamos muito o PT nos Correios, nós, PCO, que nós temos um trabalho antigo lá, né? Mas não pode apoiar isso daí. Isso é a destruição do país, não é simplesmente um problema político geral. Eles estão liquidando, ninguém sabe o que vai acontecer a partir daí, né? Eu acho que eles vão demitir uma boa parte dos trabalhadores formais do Correio, que são cerca de 100 mil trabalhadores, e vão contratar novos trabalhadores a um valor muito mais baixo, e sem direitos nenhum.